Elsa? Do you wanna build a snowman? Olá, eu sou Felipe Fonseca e vou falar nesse vídeo sobre a animação Frozen da Disney. É uma animação que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, no mundo todo, aqui no Brasil parece que está indo muito bem também. E então tem chamado a atenção, muita gente discutindo, debatendo, falando sobre a animação. O maior sucesso da Disney desde o Rei Leão, e muita gente louvando o fato de ser um musical na tradição Disney, com boas músicas, enfim. A respeito disso, eu acho que as músicas são muito boas. E o problema de nenhum musical ter fazer muito tempo que o musical da Disney não faz sucesso é porque ou não foi musical, porque a Disney teve aquele período em que levou até a desistência deles, quer dizer, a fechar o estúdio de animação 2D, que só foi retomar anos depois uma animação 2D com A Princesa e o Sapo. Já não eram musicais, né? E também os que foram, inclusive o recente, né, 2D, A Princesa e o Sapo, o problema é que as músicas não eram boas. Então, se as músicas são boas, isso ajuda a explicar bastante. Esse filme é 3D, né? Como foi o Enrolados, né? Aliás, é o mesmo núcleo, assim, a mesma equipe e tal por trás dos bastidores é responsável, né, pelo filme. E Enrolados já tinha sido uma boa, digamos, retomada, um sucesso, que pra mim mostrou que, novamente, né, tinha boas músicas, uma história boa, personagens interessantes, divertido. Então pra mim aquele filme teria feito sucesso, por exemplo, se tivesse sido feito em 2D, ao contrário do que aconteceu com A Princesa e o Sapo. Então não é porque eles ficam falando, o público não quer mais ver animação 2D. Não, eu acho que isso não é a questão é fazer os bons filmes, fazer os filmes direito, ter um bom roteiro, se for um musical, ter boas músicas, que é o que acontece com o Frozen. A animação belíssima, fotografia, enfim, locações ilustradas, né, no filme, muito bonito. Que as duas irmãs eram muito amigas, acabam se separando conforme os anos vão passando, né? Vivendo na mesma casa, mas não mais como aquelas grandes amigas que elas eram na infância. E os pais das duas fazem questão de esconder esses poderes da Elsa, né? Então, isso, enfim, como os bons contos de fada, como as boas histórias da própria Disney, né, que já mostrou muitas vezes, isso serve como metáfora para muitas coisas, né? Então, eles preferem que ela esconda, e tem uma canção que se repete, um tema que se repete ao longo do filme, em que a personagem da Elsa diz isso, né? Esconder, não sentir. Então, ela tem que de toda maneira esconder esse poder dela, né? Em vez de tentar entender aquilo, de tentar abraçar aquilo, de tentar, enfim, aquilo é visto como uma vergonha, como algo a se esconder, como algo perigoso, como algo, uma abominação. O filme é muito interessante se a gente for analisar dentro do cânone Disney, né? Porque não só temos uma princesa, como temos duas princesas. E isso é muito interessante, porque a gente tem, enfim, duas personalidades, duas narrativas, duas histórias diferentes, dois pontos de vista, dois lados pra gente entender essa história. E até pra gente poder se identificar. Tem gente que vai se identificar com a Anna, tem gente que vai se identificar com a Elsa, e acho isso muito rico. Os filmes que são voltados para o público infantil, que ajudam esse público a formar pensamentos, a formar opiniões, a crescer, e principalmente tendo duas figuras femininas fortes, como nesse filme, e a gente tem príncipes também nesse filme, e figuras masculinas, mas na maior parte do tempo quem está... E eventualmente elas são ajudadas por esses homens, mas eu acho que o mais interessante do roteiro do filme é que nos momentos mais cruciais são elas que fazem a diferença, são elas que têm que assumir, tomar a frente, que salvar alguém, ou salvar a si, ou salvar uma outra. E acho que isso é um grande mérito, assim, e uma coisa a ser louvada no roteiro. Como eu já falei no comecinho, né, visualmente o filme é muito bonito, né? Eu assisti em 3D e aliás, eu deveria ter falado isso logo no começo, talvez, porque para já
vocês já saberem. Eu assisti esse filme com o áudio original, tipo, ainda bem. Não assisti esse filme dublado em português, não. Assisti o filme com a dublagem original em inglês. Então as letras das músicas são muito boas, muito divertidas. Eu assisti o filme em 3D. Faz um uso interessante do 3D, mas como eu quase sempre digo, é mais cosmético do que narrativo mesmo, assim. Mas é interessante porque tem muita coisa. A neve, por exemplo, eu já falei isso em algum outro vídeo, flocos, né, partículas no ar, essas são as coisas que sobressaem no 3D, assim, facinho, e são muito, e mesmo sendo repetitivo, mas é um dos efeitos legais do 3D. A neve, então, é um prato cheio para esse filme, né, no que diz respeito ao 3D, né. Tem algumas composições de quadro também muito bonitas, por exemplo, logo no começo ainda no começo do filme, né, uma cena em que a Elsa tá sozinha no quarto dela, em que ela tá ficando isolada, e ela tá sentada no... Eu vou tentar colocar essa imagem, não sei se tem algum trailer para eu buscar essa imagem. Se tiver, eu vou colocar aqui, tá? Se não tiver aqui a imagem é porque eu não achei. Ela tá sentada e todo o quarto tomado de gelo, e como se partisse dela, né? Então as linhas todas apontando para ela, assim, e aquele isolamento dela. Então tem planos assim muito bonitos e muito evocativos. Então, de maneira geral, para crianças, para adolescentes, para adultos, eu acho que é um belo filme, uma bela animação, boas canções, quer dizer, é um bom musical, apesar dele não estar sendo vendido. Agora já passou, boca a boca, o pessoal já está sabendo, mas quando estreou esse filme foi vendido como, quer dizer, os personagens que faziam mais parte da publicidade eram o Alce e o Boneco de Neve, e mostrando que, sei lá, um filme meio bem pra criancinha assim mesmo, meio, sabe, só aquela coisinha, erros que a Disney inclusive mesmo cometeu em alguns filmes, né, nesses anos 2000 aí. Mas não tem nada a ver, é um filme mais tradicional no legado Disney, das princesas, das músicas, mas acho que levando pra frente, né, com uma mentalidade até um toque aí da força da mulher, que acho que tem presente em muitas animações da Disney, apesar das animações da Disney serem consideradas um veículo conservador por muitas pessoas, mas acho que esse tipo de mensagem a gente já tem há algum tempo nas animações da Disney, principalmente nas melhores, né? Tanto que as princesas, apesar de serem princesas, são princesas, mas são mulheres fortes, são as protagonistas e mandam no seu destino, quer dizer, mesmo que, sim, em muitos filmes o sonho delas seja ter um príncipe, mas acho que, enfim, a gente vai evoluindo, e eu acho que Frozen é um passo à frente, né, nessa mentalidade, enfim, né, nessas novas princesas, né, essas princesas do século XXI. Então, recomendo bastante. A trilha sonora também, recomendo bastante que vocês ouçam. Por enquanto é isso, muito obrigado e até o próximo.